Encontro Casual. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais um Encontro Casual aqui na Unijuí FM. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada deste final de semana, eu quero que você compartilhe e se inscreva em nosso canal, até pra gente mandar mais longe histórias como a que a gente vai contar agora, um pouco da trajetória dela, que foi a primeira mulher campeã da Batalha do Mecânico, o programa do ano passado. Converso a partir de agora com a Giovana Toso. Seja bem-vinda, Giovana. Tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada. Quero agradecer o convite, né? De poder trazer a minha história aí para vocês. E vamos falar de vida, né? Vamos falar de vida. Aliás, uma vida que é aqui da região, né? Com Sim. muito orgulho para todos nós. Inclusive passando pela Unijuí, mas é natural de Ajuricaba. Como é que era a Giovana menina? Já tinha indícios, digamos assim, de que era por essa carreira inusitada que ela ia seguir? Então, tinha alguns indícios, mas como eu sempre falo, há 25 anos atrás, quando eu era criança, a gente não tinha essa coisa de... como é que eu posso dizer? Deixar aflorar, né? Ser diferente, assim. Hoje a gente tem, por exemplo, tem uma afilhada e a gente não obriga ela a nada, mas quando ela decide uma coisa, a gente deixa ela... Vamos ver até onde vai, né? Então, eu acho que não era nenhuma questão de preconceito também. Talvez sim, mas aquela coisa enraizada. Mesmo, né? Aquela coisa enraizada que a gente... Sim. Que não é proposital, né? Aquela coisa Só que não se é reproduz. proposital. Menina ganha boneca, menino ganha carrinho. E aí tinha eu e meu primo, ele ganhava carrinho, eu ganhava boneca, e era exatamente assim. Mas eu tinha uns indícios, assim, eu gostava de levantar cedo no domingo para assistir o Auto Esporte, que já era uma coisa diferente, né? Já gostava de carro, já estava mostrando. Eu gostava de ver aquilo ali. O meu pai, na infância dele, a brincadeira dele era construir carrinho de madeira com roda de tampinha de garrafa, assim. Sim. E aí, quando a gente ia visitar minha nona lá no interior, essa era a brincadeira do meu pai comigo. E eu gostava muito de ter essa brincadeira ali com ele, de brincar de carrinho com ele. Então, tinha indícios, mas foi ficando meio de lado, assim, a gente foi deixando de lado, né? A menina vai crescendo e vai sempre indo para outros lados. O incentivo é mais para outros lados, né? A gente não tem muito esse incentivo, assim, por causa dessa cultura que a gente vive mesmo, né? Que é meio machista. Mas eu tinha uns indícios, eu tinha aí umas coisas diferentes. Mas dentro dessa caminhada, né? Até as pessoas, após que olharam o reality show, pensam... tem gente na família dela que é mecânico. Não tinha, né? Não tinha. Eu até brinco que o meu pai, quando ele vai ver o nível de óleo do carro, ele me chama porque ele não sabe, né? Claro que agora ele já sabe, mas o meu pai é o tipo que não entende nada de carro, assim. E a minha família, ninguém. Assim, meu avô trabalhou com manutenção, mas manutenção desses elevador de soja, em Moega e tudo mais. Nada voltado para automotivo, não. Eu sou a ovelha negra. Há muita gente aqui tem as origens... Acho que eu vou chutar um percentual que 80% tem alguma coisa a ver com agricultura, né? Era o caso da tua família? Então, o meu pai, o meu avô, do lado do meu pai, trabalhava com colheita de erva, né? Tinha um estoque de erva em casa, moinho e tudo mais. Mas o meu pai não seguiu por essa linha, ele veio morar na cidade, né? Trabalhou com vendas. Meu pai até hoje trabalha com vendas, na verdade, né? Trabalhou na Cotrijuí, que é uma cooperativa muito conhecida, há muitos anos. E depois disso ele saiu para seguir a carreira dele como representante comercial, né? A minha mãe, o meu avô já não vinha dessa descendência de interior, né? Meu avô já trabalhava na Cotrijuí também. E a minha mãe seguiu a linha da culinária. Então, minha mãe é cozinheira, hoje ela trabalha no hospital lá em Ajuricaba. E a Giovana manda bem na panela também ou não? Mais ou menos. Assim, ninguém passa fome, mas... eu não vou muito pra cozinha, né? Não ganharia um reality show de gastronomia? Não, nem querendo muito. Como é que começou a história, então, da Giovana mecânica? A história da Giovana mecânica começou muito antes da mecânica de fato, né? Eu fiz faculdade aqui na Unijuí, me formei aqui em processos gerenciais. E aí, depois disso, eu fiz uma pós-graduação em logística de comércio exterior. E aí, devido a essa graduação, quando eu ainda estava cursando a graduação, logo que eu saí do ensino médio,
eu comecei a trabalhar já no setor automotivo, mas em outra área, né? Em áreas administrativas. Comecei a trabalhar em Ajuricaba, lá na oficina que hoje é Mano Peças e Serviços, né? Eles têm oficina e tem loja de peças também. Linha agrícola e pesada, assim, caminhão, colheitadeira. Linha leve eles fazem bem pouco lá até, nem é o forte deles. Mas eu comecei trabalhando lá. Fazia serviço de banco, pagamento de funcionário, cobrança. Não um contato direto assim com a parte de oficina. Enfim. Não. Meu contato era com os meninos da oficina, porque eles ganhavam salário por hora trabalhada, né? Comissionado. Então, essa parte aí de fazer comissão, fechamento de horas, tudo mais, isso aí era o meu contato com eles. Mas mais que isso, não. E aí tinha um vendedor de peças, né? Era uma loja de peças também. E esse vendedor saiu de lá para trabalhar num outro lugar, numa outra peças que para ele fazia mais sentido. Ele era de Juí, então ele estava trabalhando aqui, ele ia para lá todo dia, então para ele fazia mais sentido trabalhar aqui, né? E aí a loja ficou desassistida por um tempo de vendedor, até que eles conseguiram contratar um, né? E aí eu meio que entrei na onda, assim, né? O cliente chegava com a peça, alguém tinha que atender, os meninos na oficina sempre ocupados, sujo, né? Trabalhar com colheitadeira é pesado. Então, eu me dispus, sempre naquela, né? Se eu tô aqui, talvez é porque eu consigo fazer. Então... E com o intuito de aprender. Com o intuito de aprender, né? De me dispor. Isso é uma coisa que eu trago de casa, assim, que meu pai e minha mãe sempre falam. Não importa o que tu vai fazer. Se tu vai limpar o chão ou se tu vai cantar na missa pro Papa. Tu tem que fazer o melhor que tu pode. Então, eu fazia o melhor que eu podia. Se eu podia atender aquele cliente, eu ia e atendia. Se eu não conseguia, eu pedia ajuda. E aí que eu comecei a conhecer de peça. Atender de peça de trator, caminhão, maquinária agrícola e um pouco de carro também, com os carros que a gente fazia lá, que eram poucos, mas um pouco de tudo. Mas um pouco de tudo. Já tinha aí, a gente falou no início do programa sobre estereótipos que se cria, né? E uma mulher ainda tem o estereótipo de que ela não entende, sentia isso na pele, assim, Giovana, de... Essa mulher não sabe que peça eu quero. Ela vai trocar aqui, vai pedir. Tinha isso nessa época? Tinha muito. E eu até... Na época, a gente que sofre preconceito sempre acha ruim, né? Mas hoje, olhando pra trás, eu nem julgo. Porque muitas vezes eu nem sabia o que era mesmo, né? Eu tava ali, às vezes eu olhava e eu realmente não sabia. Não por ser mulher, mas porque tava iniciando, né? Não por ser mulher, mas porque eu tava começando. Nada me impedia de saber, né? Mas existia e existe, infelizmente é algo que por mais que eu tinha 18 anos e hoje eu tô com 29, então eu tô há 11 anos nessa luta e eu ainda enfrento preconceito, então é uma coisa que a gente sabe que não vai acabar. Era muito mais forte, no começo a gente não sabe bem como lidar, então nos afeta de uma forma muito mais difícil, né? A gente tem a ideia de que no começo era mais preconceituoso. Não é que era mais, continua a mesma coisa, mas hoje eu já sei lidar com tudo isso. Mas no começo era bem pesado, assim, eu chegava em casa às vezes chorando, meu pai e minha mãe vinham, mas filha, o que aconteceu? E eu chorava, porque eu não sei nada. E a gente acaba se colocando à prova e julgando, poxa, será que eu não sei mesmo? Será que talvez eu tô no lugar errado? A gente acaba pensando em desistir por conta desses julgamentos, né? Chegou a pensar? Todo dia eu ainda penso. Ainda penso. Mas os meus pais sempre estiveram ali, muito firme comigo, assim, graças a Deus. Pois deles não teve, né? Porque às vezes, infelizmente, também a família é preconceituosa. Não teve aquela influência quando eu era criança, né? De talvez me empurrar para aquilo por conta desse preconceito enraizado. Mas quando eu disse para eles que eu queria isso, nossa, se não fosse eles hoje, eu não estaria onde eu tô. Porque todas as vezes que eu quis desistir, às vezes meio sem motivo, de cansada, de esgotada mesmo, eles me apoiaram. E às vezes com motivos, eles também me seguraram no colo e me carregaram e... Que legal esse me levaram para frente. E o passo seguinte, né? Porque é o primeiro contato, conhecer peça, enfim. Mas e meter a mão na massa mesmo, né? Ainda teve um caminho grande, assim. Depois disso, através desse emprego, né? Eu comecei a ter contato com as distribuidoras de autopeças, tanto de peças da linha pesada quanto da linha leve.
E aí eu recebi uma proposta para trabalhar aqui em Ijuí, na época, na Ramos e Copini, que hoje é Doutora Autopeças, Sim, né? Bem conhecida, né? Isso, nossa parceira aqui da exatamente. Eu vim trabalhar com eles, comecei como estoquista, expedidora, então passei em vários setores mesmo do automotivo. E aí depois disso fui para vendas, atendi no varejo, que eles atendem varejo e atacado, né? E aí do varejo fui para o atacado. Primeiro substituindo férias dos televendas e depois com uma carteira exclusiva minha, conforme eu fui adquirindo experiência, né? E aí que eu comecei a ter o contato então com a oficina de linha leve, porque até então meu contato maior era com a oficina de linha pesada, né? Aí a gente visitava clientes, ia para a oficina, né? Fazia um churrasco aqui, um churrasco ali, tinha uma amizade muito forte com os clientes, né? E aí eu comecei a gostar de estar na oficina, eu não queria mais voltar para dentro da loja, não queria mais ficar dentro da loja. Inclusive tive um período ali meio que de depressão, fiz terapia, porque eu meio que tive uma crise de identidade, assim, que parecia que eu estava tão estável numa profissão, e eu realmente estava, meu salário era ótimo, eu era uma vendedora ótima, eu atingia as metas, os clientes gostavam de mim. E eu estava tão estável e aquilo ali não era o que eu queria, sabe? Parecia que não fazia sentido eu não querer aquilo. Eu mesma me julgava. Né? Eu dizia, mas como, né? Eu tô tão bem. E eu comecei a fazer terapia. E a terapia salva a gente, né? Salva. Comecei a fazer terapia e aí a terapeuta começou a me dizer que tal. E eu também julgava muito, porque eu já tinha uma certa idade, assim. Eu já estava lá com os meus 22, 23, eu pensava, nossa, mas eu já tinha que saber o que eu quero ser quando eu crescer. Eu já cresci e eu não sei o que eu quero ser quando eu crescer. Tem gente que passa dos 40 e não sabe, Pois Giovana. e aí eu tinha essas crises, assim, de identidade, que eu não sabia o que ia ser, o que não ia ser. Até que ela me disse, mas e por que tu não tenta? Por que tu não recomeça? E aí tem aquela coisa de que a gente vive numa sociedade que tudo gira em torno do dinheiro, né? Então eu estava num emprego estável, com um salário bom, às vezes maior até que do meu pai. E vou sair para... E eu ia ter que recomeçar realmente do zero, porque para mim começar uma profissão tão complicada, sendo mulher como auxiliar, eu ia ter que começar ganhando um salário mínimo. Pois é. E foi exatamente o que eu fiz. Eu ia te dizer, você baixou de exatamente, salário, né? Assim, quem na época, assim, seria loucura. E aí que eu digo que entre os meus pais. Porque eles não deixaram a peteca cair, entendeu? Eu morava com eles ainda e eu fui. Mas aí você já tinha certeza de que realmente é isso. Eu tinha uma certeza. Eu não queria vender peça, eu queria estar dentro de uma oficina. Exatamente o que eu ia fazer dentro de uma oficina eu não sabia. Eu pensei por momentos em voltar para trás e trabalhar em setores administrativos de novo, para poder estar dentro da oficina. Eu queria estar dentro da oficina, era o que eu queria. E aí esse cliente que na época me contratou, ele tinha conversado com a mulher dele já sobre talvez contratar uma mulher, por questões de, na visão deles, detalhes, né, da mulher ser mais detalhista, ser mais organizada, ser mais preocupada com limpeza e tudo mais. Na época, eu me lembro que foi uma inovação, a oficina dele, ele tinha o piso branco na oficina, então, tipo, era uma coisa diferente e tal. E ele me contratou com essa ideia. Eu era auxiliar de mecânica, mas eu tinha essa responsabilidade de manter a oficina limpa, organizada, as ferramentas no lugar e tudo mais. E conforme dava, eu ia botando a mão na massa, aprendendo. Comecei aprendendo nos carros deles, né? Dele, da oficina, dos outros funcionários, no meu. E foi assim que eu comecei. Assim que você começou, guarde isso, porque vai ficar pro próximo bloco. A gente dá uma espichada nessa história, a sequência da história da Giovana. Mas agora é hora de você mostrar um pouquinho do teu gosto musical, Giovana. O que a gente ouve as duas primeiras do Encontro Casual? Então, eu tentei escolher músicas que tenham a ver comigo, né? E eu sou bem eclética também. Então, as primeiras duas, eu escolhi uma gospel que é de uma amiga minha, que no final de tudo ela vai fazer muito sentido. Até no programa lá, eu citei ela no final, que é Deserto, da Caroline. E Moleque de Vila, do Projota, que fala sobre vitória, né? Conquista e não desistir. Alguém que saiu do nada e conseguiu chegar no topo.
E a Giovana venceu e a gente vai contar essa história. Giovana Toso é a nossa convidada aqui do Encontro Casual. Vamos ouvir as duas músicas aqui na rádio e depois no YouTube você segue a conversa do Encontro Casual de hoje. Muito bem, vamos seguindo a conversa aqui no Encontro Casual, recebendo hoje a Giovana Toso, ela que foi a vencedora da Batalha do Mecânico, né, de 2023. Mas antes de chegar no reality, Giovana, vamos seguir a tua trajetória, né? Vamos, tem coisa pra chegar ainda. A gente parou lá, não tinha colocado, ou tava começando a colocar a mão na massa. Tava, né? Exatamente. E essa experiência, a gente tava falando fora do ar aqui de estereótipos, tem muito do serviço ser pesado, né? Tem. Ser sujo, e, enfim. O que não é mentira, né? Não, ele é um serviço pesado. Você estranhou essa parte ou ao contrário, gostou de... Então, hoje até tem bastante gente que me questiona porque eu gosto Quando me perguntam o que eu gosto dentro da oficina, eu faço tudo. Eu faço elétrica, eletrônica, injeção, motor, câmbio, suspensão, freio, eu faço tudo. Mas eu gosto de suspensão e freio, que é o mais pesado, é o mais bruto, é o mais sujo. Porque eu me identifiquei com isso. Tanto que hoje meu estereótipo na internet é a She-Hulk da oficina. Porque realmente na oficina onde eu trabalho, por exemplo, hoje, eu sou uma das pessoas mais fortes que tem lá dentro, fisicamente. Mas isso não é de total uma necessidade. Quando eu comecei aqui em Ijuí, eu tinha bastante dificuldade, sim. Eu me lembro a primeira vez que eu fui montar uma roda no lugar, era um Celta. Uma rodinha assim, ó, 13. E eu não conseguia por nada no mundo. Não tinha força. Eu não conseguia subir ela para pôr aqui, eu não conseguia embaixo, eu não conseguia. Eu fiquei horas tentando. E aí que vem o pulo do gato, porque o meu chefe na época, ele não deixava os meninos me ajudar. Ah, ele não deixava. E não é porque ele era ruim. É porque ele era visionário. Porque os meninos iam me ajudar e ele dizia assim, não, ela quer fazer, deixa ela fazer, deixa ela tentar. E acontecia muito de eu sofrer. Aí eu fazia uma coisa, quando eu terminava de fazer, eu tinha sofrido horas. Ele vinha com uma ferramenta. Ó, a próxima vez que tu for fazer isso aqui, tu usa essa ferramenta aqui. E daí ele me apresentava a ferramenta. Então, assim, eu aprendi muito na sofrência, dava, mas hoje eu sou muito grata. Claro. Hoje eu sou muito grata a ele. Porque eu comecei lá, ele me contratou crua. Eu entendia de peça, eu vendia peça. Eu sabia para que servia, quanto tempo tinha de garantia, qual o conjunto dela no carro, que marca fabricava, quem que fornecia para montadora, tudo isso eu sabia. Agora, tirar e botar do carro era outra história. E ele me contratou sabendo disso e me moldou. Eu não fiz curso, eu não fiz nada. Ele me jogou lá dentro e aprenda. E então, você aprendeu. E eu aprendi, porque realmente ali eu vi, foi lá que eu vi que era isso que eu queria. Que por mais que fosse difícil, que eu cansasse, que eu chegava em casa exausta, morta, acabada, no outro dia eu acordava e eu queria ir trabalhar. Eu não tinha essa de... Sabe quando a gente acorda e não quer ir pro trabalho? Síndrome de domingo, né? Não tinha. Eu acordava e eu queria ir. Então ali foi... E é assim até hoje. É assim até hoje. Eu acordo de manhã e eu quero ir trabalhar. E ali eu vi que era isso, exatamente isso que eu queria. E eu aprendi na sofrência mesmo, na sofrência. Na sofrência a gente aprende mais, né? Depois eu até fiz cursos e hoje continuo fazendo, porque a gente não pode parar, né? Também tem essa coisa de que mecânico não precisa estudar, é mentira. Então a gente continuei me especializando, fazendo cursos livres, né, específicos de cada setor, para conseguir atender o público, né? Mas no começo foi na sofrência, foi sem saber nada, faz e ver o que vai dar. Olha e que deu certo. Tem outro estereótipo, né, do mecânico, né? O mecânico é aquele cara que tá sempre sujo, né, cheio de graxa. Tem. Geralmente grandão, forte, né, para carregar as coisas pesadas, enfim. Questão de vaidade, Giovana, mexeu contigo também? Essa questão da sujeira, enfim. Então, eu nunca fui muito vaidosa. Vaidosa, assim, de andar maquiada, essas coisas, nunca foi minha praia. Quando eu tenho alguma coisa igual hoje, assim, eu tô, né? Mas não, geralmente eu tô de cara lavada, mesmo quando eu não tô na oficina, assim, pra fazer algumas outras coisas.
Mas no começo me incomodou um pouco a questão das mãos. Hoje eu já não me incomodo mais, eu tenho orgulho delas. Mas eu tenho dermatite, que é uma doença da pele, né? Que deixa a pele ressecada, com alergias e tudo mais. E na oficina, querendo ou não, eu sempre uso luva, mas é muito agressivo. Óleo, combustível, fluido de freio, são produtos muito agressivos. Então, mesmo que você use luva, você evita, sim, muita coisa, mas você não evita tudo. Então, teve tempos, assim, logo no começo, principalmente, que eu tinha vergonha das minhas mãos, assim, de mostrar ela para as pessoas, porque ela é meio mão de bruxa, eu digo que é mão de bruxa, ó. Mas hoje eu já não tenho vergonha mais. Por que mão de bruxa que eu não entendi? Ó, e ela é enrugadinha justamente da união da dermatite com a agressão dos produtos químicos que a gente usa em oficina, né? Mas essa questão de a gente ser sujo e tudo mais vai muito do tempo de experiência também. Porque no começo tinha dias que eu não conseguia usar a mesma roupa de manhã e de tarde. Eu era imunda. E aí, com o tempo, a gente vai pegando o jeito de fazer as coisas. Às vezes não precisa se sujar tanto. Às vezes é do jeito que a gente faz o serviço, porque a gente ainda não tem experiência, né? Ou da questão da força, por exemplo. Vai rolar um pneu, derruba ele em você, aí suja a calça. Esse tipo de coisa que com o tempo você vai acostumando e aí você não anda sujo mais, né? Eu hoje, por exemplo, não tenho mais as unhas encardidas. Isso não significa que eu não trabalho. É só porque eu tomo cuidado mesmo. Mas tem esse estereótipo, sim, de oficina, que é um lugar sujo, né? Com uma coisa cartaz de mulher pelada. Exatamente. É uma coisa que a gente tenta quebrar, né? Hoje a gente tem a internet aí a todo vapor, atinge o mundo, né? E a gente tenta quebrar esses estereótipos, mas não é fácil. Mas mudou também o perfil de oficinas, né? Mudou. As oficinas hoje em dia... Claro, ainda tem lugares horríveis, né? Que você não tem coragem de entrar. Mas, infelizmente, ou felizmente, os carros evoluíram muito. Muito. Então, hoje, por mais que você compre um carro de entrada no mercado, ele já é um carro cheio de coisa, cheio de tecnologia. Então, se você chegar numa oficina e ela for suja, for acabada, as paredes forem encher de graxa, o mecânico estiver todo lá sujo, podre, você não vai deixar o teu carro lá. Então, as oficinas, por obrigação, tiveram que mudar esse estereótipo, né? E mudou também a tecnologia que existe disponível para as oficinas, com né? Com certeza. Porque os carros também mudaram a tecnologia, né? Hoje em dia tem muita tecnologia embarcada em tudo. Você não consegue trocar uma pastilha de freio se você não tem um scanner. Então, hoje em dia está tudo muito diferente mesmo. Dando sequência na tua caminhada, primeiro emprego com a mão na massa lá. Como é que foi a sequência? Quando é que você se sentiu pronta? Pronta a gente nunca tá, né? Mas, enfim, mais confiante na profissão de mecânica. Foi um ano e quase 2 depois, quando eu já estava morando em Canoas. Aí, nesse meio tempo, aconteceram algumas coisas, né? A empresa onde eu comecei a minha carreira na pandemia precisou desligar alguns funcionários, né? Eu fui uma dessas pessoas. E aí eu até passei por algumas outras empresas aqui em Ijuí, mas aquela coisa, assim, eu trabalhava os 3 meses de experiência e era desligada. E aí fiquei desempregada, fiz aplicativo algum tempo, né? Levava a gente para lá e para cá para conseguir pagar as contas. Até que conheci um grupo de mulheres na capital do estado, chama Gaúchas Car. Eu não faço mais parte desse grupo, mas eu sou grata a elas, né? O tempo que participei. E nesse grupo tinham várias mulheres donas de oficinas. E elas tinham uma demanda alta de mão de obra, que elas não conseguiam cobrir, não tinha profissional no mercado. E eu precisava de um emprego. Fui para lá, conheci algumas dessas oficinas e voltei de lá com 5 propostas de emprego. Nossa. Então... foi assim. Agora você vai entender quando eu digo que os meus pais realmente me apoiam. Eu cheguei numa sexta-feira para eles e disse, segunda-feira eu vou para Porto Alegre, vou conhecer fulano, vou na oficina de tal e tal e tal, para ver se eu consigo um emprego. Aí minha mãe me disse assim, você não vai, nós vamos. E aí fomos os 3, eu, minha mãe e meu pai, para Porto Alegre. Aí conhecemos as oficinas, eles estavam junto, conheceram todos os lugares também. E aí eu recebi as propostas. Na volta para casa, a gente conversou. Eu optei por uma.
Em uma semana eu tava em Porto Alegre. Canoas. Fui morar em Canoas. No outro domingo. Aí passei a semana organizando as coisas, arrumei um lugar para morar. Assustou essa parte, nem tanto de um emprego novo, mas de uma cidade já nova, na região metropolitana. 600 quilômetros longe dos meus pais, assim, ó. E eu hoje em dia, eu olho para trás, porque as pessoas olham para mim e falam, nossa, como você foi forte, resiliente, fodona, né? E eu, tipo, achava que era normal. Porque pra mim, na época, sabe qual que era o meu pensamento? Mano, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Não tem outra pessoa, né? Eu tenho que ir. Lá tem oportunidade. Eu tô aqui desempregada. O que eu tenho a perder? Nada. E aí, foi assim. Eu fui morar numa casinha do lado da oficina onde eu ia trabalhar. E fui recebida lá tão bem, tão bem, tão bem. Me receberam como família, assim. Era 4 casas num pátio só. E era tudo família, só eu que era intrusa, sabe? Sozinha lá. Então a dona me recebeu como filha, a filha dela me tratava como irmã. E aí eu fui, a casinha era mobiliada, só não tinha fogão. E a cama. Tinha um colchão, não tinha uma cama. Aí a minha mãe cozinhou marmita pra mim pra 1 mês. Que legal, olha. E eu fui com marmita pronta, e aí a dona Neiva, que era a dona do parquinho ali, esquentava no micro-ondas dela pra mim comer, até eu poder comprar um fogão. Realmente, seus pais... E aí, eu fui pra lá, meu carro era financiado na época, o salário que eu ganhava dava pra pagar o financiamento do carro, o aluguel do imóvel. E era isso. E aí os meus pais, todo mês. Nunca me faltou nada. Nunca. E aí eu fui, trabalhei nessa empresa, não deu certo por questões éticas mesmo, que iam contra os princípios que eu tenho. Eu saí de lá. Eu fui trabalhar numa outra oficina, na oficina da Victoria, em Esteio, onde foi a minha virada de chave. Em Esteio. Lá foi a minha virada de chave. Porque aí eu comecei a ver... Porque eu me denominava auxiliar de mecânica. Você continuava morando daí no mesmo lugar? No mesmo lugar. Os 2 anos que eu morei lá na região metropolitana, eu fiquei morando no mesmo lugar. E aí eu ia para Esteio e voltava todo dia. É do lado, perto, né? Por mais que eu morava em Canoas e ia para Esteio, era 20 minutos de carro e eu tava no trabalho. Então, Juiz e Juricaba, mais ou menos. Eu comecei a perceber, tanto que quando a Vicky me contratou, eu disse pra ela assim, olha, Vicky, eu sou auxiliar, mas eu faço tudo o que tu quiser. Porque eu já tinha percebido nessa outra oficina que eu tava, que eu era auxiliar, mas eu fazia a mesma coisa que os mecânicos. Já não tinha essa diferença. Opa, alguma coisa aí tá errada, né? Mas tem 2 coisas que eu gostaria de um auxílio um pouco maior, né? Trocar a correia dentada, que é um negócio que você faz errado, você perde um motor. É bom ter alguém, né, junto. E baixar câmbio, porque eu não me sentia fisicamente capaz de baixar um câmbio. Aí ela disse, ok, a gente tem o Dodge, na época, que era o mecânico dela, né? Você faz as outras coisas, quando precisar para isso ele te auxilia e tudo mais. E eu, ok. E aí, pau na máquina, como diz o outro, né? Eu tinha vontade de aprender, de fazer o curso de alinhamento, balanceamento. E ela pagou o curso para mim, comprou uma rampa de alinhamento 3D para mim trabalhar. Então ela confiou muito em mim mesmo. Por estar também na região metropolitana, não facilitou esse acesso a cursos, tecnologia? Curso, sim, porque lá tem muita empresa de curso fácil, livre, né? Vem, tipo, aqui em Juí, o curso que eu fiz na época, que eu fiz de auxiliar, era de uma empresa de lá, uma escola técnica de lá, que vem, faz uma parceria com a oficina e dá o curso na oficina. Só que é uma burocracia grande. Então, tem uma vez a cada, 3 anos um curso desse aqui. E aqui a gente tem cursos livres pouquíssimos, né? Você vai fazer, por exemplo, um curso de alinhamento e balanceamento. Não tem aqui específico sobre isso. Lá você consegue fazer especificamente aquilo que você acha que é a tua dificuldade. Então, alinhamento e balanceamento é uma coisa que eu tinha vontade de fazer, que tinha aqui na oficina onde eu trabalhava. Eu tinha tentado, mas era uma coisa que não entrava na minha cabeça. Minha cabeça não conseguia raciocinar aquilo, como que funcionava aquilo, como que era. E eu tinha vontade de fazer o curso para ver se eu conseguia raciocinar aquilo.
E aí eu não tinha dinheiro para pagar o curso, ela pagou o curso, comprou rampa de alinhamento e assim eu comecei a trabalhar lá dessa forma. E entendeu daí? Entendi. Hoje estamos craque. Vamos terminar esse bloco aqui falando da chegada ou da ideia de participar da Batalha do Mecânico. Conhecia o programa? Como é que foi? Não conhecia. Eu conhecia a revista. A revista do mecânico é uma das mais importantes no setor. Para o reparador, né, ela não é para o entusiasta, não é para o cliente final, ela é para o reparador. Ela traz muito procedimento técnico, muito conhecimento de marca, de fábrica e tudo mais. Então, a revista eu conhecia e admirava, mas eu não sabia do programa. Tinha tido já antes da pandemia o que eles chamam de programa piloto, que foi a primeira edição, no caso, né? Que foi só 4 participantes, foi gravado em um dia, foi só 2 provas, mas só para eles ver se era viável, né? E aí teve a pandemia, ficou um tempo parado esse projeto deles. E aí na Automec, o ano passado, foi divulgado a 2ª edição do programa. E eu não sabia, porque eu não fui na Automec, era lá em São Paulo, eu estava em Canoas e tudo mais. Mas eu tinha um grupo no WhatsApp de algumas mulheres, que inclusive moram lá em São Paulo, que estavam na Automec. E aí foi jogado nesse grupo sobre esse programa, meio que assim com a exigência de que tinha que ter alguém representando as mulheres no programa. E aí começou-se o debate, né? Quem vai se inscrever, quem não vai. Ninguém queria, nenhuma de nós queria se inscrever. Quem colocava a mão na graxa mesmo, na época acho que era eu e mais 2. As outras já tinham passado da graxa para influencer, estão mais nessa área. Então já não estavam mais trabalhando em oficina, né? E aí, conversa vai, conversa vem. Rolou meu nome lá e eu disse que não ia me inscrever. Não? Então, eu tinha essa coisa... Era medo. Era medo. De ir lá e fazer fiasco. Errar uma coisa que eu faço todo dia, porque eu sabia que ia ter câmera, ia ter jurado, ia ter... Que aí, é diferente, né? Diferente do ambiente da oficina todo dia. Então, eu tinha aquele medo de ir lá e errar. E aí, a mulher nesse setor, ela não tem o direito de errar. Porque aí tem aquela carga... Não é só a carga... A primeira vez é a última chance já, né? Não é só a carga do erro. É a carga do... Tu não devia estar aqui. Tu errou porque tu devia estar fazendo outra coisa. E carrega a carga de estar carregando toda uma classe ali sendo estereotipada. Exatamente. Então tinha essa coisa de... O preconceito, ele machuca a gente, sabe? Então, às vezes você deixa de fazer uma coisa por causa do preconceito que pode haver por trás para evitar aquilo. Para evitar aquela mágoa. Lembra, cortando um pouco o assunto, um maior preconceito, uma situação, a pior, assim... que dá pra contar aqui. Porque tem as que dá pra contar. Tem muitas situações. Uma que tem assim, mas, assim, essa me machucou. As piores de todas, pra mim, sempre vieram de clientes. Né? Teve uma na primeira oficina que eu trabalhei, e aí é aquilo que eu digo. Hoje em dia isso acontece todo dia. E eu, sabe? Segue acontecendo. Mas quando é no começo, magoa de uma forma diferente, porque a gente não tá preparada pra lidar com aquilo. E eu lembro que aconteceu e eu não fiquei sabendo, eu fui saber semanas depois que os meninos contornaram a situação e não deixaram chegar até mim. Então, quando eu digo que as equipes que eu trabalhei sempre foram maravilhosas, também foram. Isso é legal. Teve uma cliente que chegou e trouxe o carro, uma cliente mulher. Ela trouxe o carro lá nessa oficina que eu trabalhava e aí lá a salinha de espera era de vidro, você via o que estava sendo feito. E aí ela viu que quem foi mexer no carro dela fui eu. E aí ela conhecia um dos meninos que era mecânico lá. E aí, num momento que ela teve uma oportunidade, ela perguntou pra ela. Disse, mas ela sabe o que ela tá fazendo lá? E aí ele disse pra ela. Ele nem deixou chegar em mim, mas um dia ele me contou. Ele disse pra ela, olha, se ela tá mexendo lá, tá fazendo teu carro, é porque ela pode, é porque ela sabe o que ela tá fazendo. Você sempre fez serviço aqui. Você sempre teve garantia do serviço, você nunca teve problema, o nosso serviço continua o mesmo, independente do profissional que vai fazer o serviço no teu carro. É óbvio que ela sabe o que ela está fazendo. E talvez eu nem sabia, entendeu? Mas ele... E aí, semanas depois, num churrasco, assim, de uma forma mais descontraída, eles me contaram. Mas isso é uma coisa que me marcou muito, assim, porque veio de uma mulher, cara.
Sabe? A gente acha que, nossa, a mulher deve adorar chegar na oficina e ter uma mulher para atender ela. Não é bem assim. Não é bem assim. E aí, enfim, te interrompi, mas você tava lá. Não queria participar da Batalha do Mecânico. De jeito nenhum, não queria. E aí eu lembro que na época as inscrições eram para abrir numa determinada data. E aí, naquele dia que ia abrir as inscrições, eu até olhei o site. Eu disse, Thaís, que a Thaís é meio que a líder do nosso grupo, né? Ela que criou o grupo, ela que encabeçou tudo, ela que tá mais tempo no setor e tal. Eu disse, Thaís, vamos olhar lá. Aí eu olhei e não tinha aberto as inscrições. E demorou ainda, não sei porquê, até hoje eu não sei, mas atrasou a abertura das inscrições umas 3 semanas. Bastante. E aí a gente olhou, assim, 2, 3 dias seguidos, assim, e eu disse, não vai sair mais. Nem vai sair mais isso aí. E desisti de olhar. Desisti. Mas a Thaís, não. A Thaís entrava todo dia no site para ver se tinha aberto as inscrições. E aí, no dia que abriu as inscrições... Ela colocou um nomezinho lá. Ela mandou o link lá no grupo. Ela mandou o link e disse, Giovana, abriu as inscrições. E aí eu me inscrevi. Bem despretensiosa mesmo. Fiz a inscrição. E a primeira parte da seleção era uma prova teórica. Tinha que ter uma seleção para participar. Sim, ainda. Porque foram mais de 400 inscritos. É bom mesmo. O reality com 400 é difícil, né, de fazer. Aí teve uma seleção, foram 2 etapas de seleção. A primeira foi uma prova teórica, que era online, mas era dessas monitoradas. Então, assim, o quesito deles de desempate era o tempo de realização da prova. Porque quanto menos tempo, menos você pesquisou na internet as respostas. Correto? Correto. Então, eram 20 questões e eu realmente empatei. Mas eu fiz a minha prova em 9 minutos. Então, eu entrei na primeira seleção pelo desempate. Eu empatei com mais 2 pessoas. E aí, eu fiz a prova muito rápido, realmente, em 9 minutos. Aí, eu entrei pelo quesito de desempate. Isso eu fui saber depois, né? Pois é, não... Não, eu fui saber depois. Na hora, eu só soube que eu entrei. No dia seguinte da prova, veio por e-mail, né? Que eu tinha ficado entre os 20 escolhidos, melhores colocados. 20 participantes. 20, dos 400. Eles selecionaram 20 nessa etapa. O que já era uma grande vitória, né? Vamos combinar, nossa. Né? E aí, eu fiquei entre os 20. Desses 20, a gente tinha que aí fazer vídeos contando a nossa história, onde que a gente trabalhava, o que que a gente fazia, tudo mais, para passar por uma banca de jurados que iam examinar os 20 e escolher 10. Aí, fiz o vídeo. Nossa, o vídeo deu tudo errado também. Por quê? Eu fiz o vídeo, no dia de mandar o vídeo, eu perdi o vídeo. Aí eu tive que gravar tudo de novo, correndo. E fez sozinho ou procurou? procurou? E uma amiga minha ali de Juricaba, que tava fazendo faculdade de marketing. Aí ela me ajudou, de graça também, a Gabi, querida. E, nossa, daí a gente perdeu o vídeo na hora de mandar, no dia de mandar. E aí a gente teve que gravar tudo de novo rápido. Eu não lembrava dos textos pra falar. Nossa, foi um caos. Aí eu tive que mandar tudo pra ela de novo, pra ela editar. A gente mandou assim, no último minuto. E chegou a achar que esse vídeo agora não vai dar. Não, porque o vídeo ficou ruim, sabe? Na nossa cabeça tinha ficado ruim. Mas a gente achou que tinha que ser um vídeo produzido, sabe? E, na verdade, não tinha essa necessidade. Tanto que os meninos, por exemplo, que entraram, mandaram vídeo de selfie, assim, falando com o celular, sabe? E não precisava tudo isso. A gente achou que precisava, sabe? Na verdade, não precisava. Mas deu certo. E aí eles anunciaram os 10 escolhidos no canal deles, na página do Instagram, foi. Pra gente terminar esse bloco, Giovana, que tal a sensação de ver teu nome entre esses 10? Nossa, eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Eu só passava pela minha cabeça que eu ia ter que ir pra São Paulo. Só. Era a única coisa que eu pensava. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E daí eu ia ter que ficar fora do trabalho, né? Na minha cabeça, meu Deus, o que minha chefe vai fazer agora? Sabe essas preocupações de assalariado? Gente, olha, não foi fácil. Vamos fazer um lanchinho aqui, Giovana, da Sabor da Praça, gentileza do Sabor da Praça. Casa Elisa também nos apoiando aqui. E você anuncia as 2 músicas pra gente poder fazer esse lanchinho aqui. Vamos lá, agora vamos falar um pouco mais sobre a Giovana, mulher que não é mecânica.
a Giovana Pessoa. Então eu escolhi Projota de novo, mulher, e Unstoppable, da Cia. Muito bem, é a nossa convidada aqui, a Giovana Toso, vencedora da Batalha do Mecânico. A gente vai contar, claro, da grande vitória dela. No próximo bloco aqui é o Encontro Casual, com apoio da Casa Elisa, Laboratório de Comunicação da Unisvi e também Sabor da Praça. Muito bem, vamos seguindo aqui a conversa no Encontro Casual, depois desse intervalo, com apoio de Casa Elisa, também Laboratório de Comunicação da Unisvi e a Sabor da Praça. Aliás, a gente tava um delicioso lanche, delícia, né, Giovana? Muito bom, recomendo. Dito isso, vamos entrar no terceiro bloco, quando a Giovana estava lá já dentro do reality show. Já. Caiu a ficha só lá mesmo, assim, de... Nossa, eu estou aqui em São Paulo participando de um reality show, representando, de certa forma, as mulheres num segmento que não é muito comum ter mulheres. Caiu a ficha quando eu cheguei lá e eu vi o alvoroço que foi tanto da equipe quanto dos outros meninos que estavam competindo comigo, que se tornaram meus amigos. A gente tem uma amizade bem bonita. Não rola essa competição mesmo lá? Não, assim, entre a gente em nenhum momento. Assim, a gente sabia que a gente estava indo lá para competir, que ia ter um único ganhador, mas em nenhum momento teve essa coisa de briga por causa, né, do programa. Ou, enfim, a gente sempre foi muito unido. Até porque também lá a gente não via a prova um do outro, a gente ficava isolado um do outro. Então a gente só sabia o resultado no final do dia, quem ia para casa, quem ia ficar. E um torcia pelo outro, quem ia saindo ia dizendo, né? Ah, não, tô torcendo por você, tô torcendo por você. E como é que era essa sensação, assim, de fiz a prova e agora passo o dia na expectativa ali? A gente fazia sempre 2 provas, né? Uma de manhã e uma de tarde, ou às vezes as 2 à tarde, mas era uma prova meio que seletiva, assim, alguns passavam direto e outros ficavam para a prova eliminatória. E aí depois a gente fazia a prova eliminatória. Então, eu participei de todas as provas eliminatórias. Para quem não assistiu, convido vocês a assistirem o programa. Mas foi estratégica, eu queria aparecer mais. Mas tava era o nervosismo, emoção, né? Porque assim, a prova em si já era complicado, porque a gente já estava ali num ambiente pesado, cheio de gente assistindo, com 3 jurados te avaliando, um monte de câmera em cima de você. E aí, além de tudo isso, tinha aquela coisa de que será que eu vou passar ou será que não? Né? Então, foi bem pesado, assim. E eu tenho certeza que o que me fez ir ficando assim até o final foi o controle emocional. Realmente. E depois, assistindo o programa, eu tive certeza. E muitas pessoas falam isso, né? Que eu transparecia um controle emocional muito alto. Mesmo muitas vezes sem saber o que eu estava fazendo lá, que eu brinco que tinha ferramenta lá, o osciloscópio, por exemplo, que eu nunca tinha visto na vida. E lá eu tive que usar, e usei, e fiz o que tinha que fazer. Mas foi bem pesado. Foi Qual bem o momento difícil. mais difícil, Giovana? Do reality, eu tô falando. Foi... Eu não tenho certeza se foi no 3º ou no 4º dia, mas eu sei a ordem dos fatos, tá? A gente fez, para quem viu o programa, para quem não viu, vai ver. A gente fez uma prova que eu fiz em dupla com o Júlio, que foi de troca de amortecedor. Foi uma prova eliminatória que a gente passou, permaneceu, né? Eu e ele. A gente trocou o amortecedor dianteiro e traseiro de um Corolla Cross. E a gente terminou essa prova, eram 2 e pouco da manhã. Era muito tarde. E aí, no dia seguinte, 6 e pouco, 7 horas, a Van tava lá para buscar a gente tinha que estar pronto, lindos e perfeitos, para gravar de novo. Infelizmente, gravar programa é assim, né? E aí a gente foi, e no dia seguinte eu fiz a primeira prova, e eu fui para a eliminatória de novo. Nesse momento, eu quis, de fato, ir embora. Se não fosse os meninos que estavam ali competindo comigo, e a equipe do programa, no geral, né, que me acalmaram. A moça da limpeza lá fez um chá, me deu um chá para me acalmar. Mas ali eu estava fisicamente esgotada. Eu estava muito cansada.
E aquele dia, pra mim, foi o dia, assim, que eu queria de todo jeito ir embora. Eu não aguentava mais. Mas não fui, me acalmei, fiz a prova e passei. E vida que segue. Mas aquele dia, aquele momento, pra mim, foi o momento mais difícil. Foi o momento que eu mais quis desistir. Vamos pular bastante. Você chegar à final. Sim. De novo, passa um filme na cabeça da caminhada da Giovana, ou nem dá tempo, tá tão focada ali mesmo, naquele momento, que não se dá conta do que tá acontecendo. Não. Sinceramente, eu só me dei conta de verdade de tudo que aconteceu em dezembro, quando o último episódio foi ao ar. Que a gente gravou em agosto, né? Pra quem não sabe, foi gravado em agosto. Eu fiquei até dezembro guardando este segredo, que eu não podia contar pra ninguém. Pois tinha cláusula lá no contrato, de sigilo, né? Claro, e a multa não era muito barata. Mas eu fui... Aí em dezembro eu assisti com a minha família, e aí aquilo, mesmo sabendo de tudo, chorei no episódio. E aí ali começou a cair minha ficha de que eu... Quem já ouviu a música no outro bloco, né? De que o meu oásis estava pronto. E realmente eu fui passando todas as provações, né, que eu tive durante a minha jornada até aí. Eu sempre tive muita certeza de que tudo que foi me colocado à mão é porque eu conseguia fazer. Que Deus não dá um sonho pra gente sonhar, pra gente se frustrar. E foi difícil, teve momentos que eu quis desistir, teve momentos que eu achei que não ia dar certo, mas ali naquele momento eu tive certeza de que o meu oásis estava pronto. E eu só precisava curtir aquele momento. De certa forma, o reality foi uma síntese do que foi a trajetória da Giovana nessa profissão? Foi. Com certeza foi, porque é aquilo que eu falei. Ir para todas as provas de eliminação, fazer coisas que eu imaginei que eu nunca ia fazer na vida, né? Passar por batalhas que eu jamais imaginei que ia passar e vencer. Com certeza é uma síntese da minha vida no geral. Um momento talvez de maior emoção da tua vida, pelo menos na vida profissional. O anúncio lá que você era vencedora. Sim. Tem esse vídeo na internet, é muito legal, inclusive. Nossa, o Rony fez um discurso lindo, né? Sou muito grata a ele pelo discurso que ele fez. E era nítida a tua emoção, enfim. Fala um pouquinho desse sentimento, né? De receber. Pensou no prêmio, pensou na família, pensou no que nesse momento, Giovana? Nesse momento, eu não pensei em nada. Não pensei no dinheiro que eu ia ganhar, nas ferramentas que eu ia ganhar. Pensei, sim, na minha família e no quanto eu ia estar dando orgulho para eles, que nunca me abandonaram e nunca me deixaram desistir. Mas, principalmente, pensei na Giovana de 4 anos atrás, que pensava ser impossível ser mecânica. Porque eu tinha isso dentro de mim, que não dava, que não tinha mulher dentro da oficina. Como é que eu ia estar lá? E na Giovana, que não desistiu e que alcançou tudo que... Às vezes nem deu, sabe? Eu brinco assim, que eu tenho realizado sonhos que eu nem tive tempo de sonhar. Sabe? Eu nunca imaginei. Eu nunca sonhei em participar de um reality, eu nunca sonhei em ganhar um reality, eu nunca sonhei em me tornar uma influencer, eu nunca sonhei com isso. Foi me dado. E eu tenho feito o melhor que eu posso. E aí, ganhar esse programa foi a certeza de que eu estou no caminho certo. De que mesmo em muitos momentos querendo desistir, pensando que não é isso, que não é para mim, é isso sim. É isso sim. Esse troféu é a prova de que eu estou na profissão certa, de que é isso que eu tenho que fazer e que esse é meu propósito aqui na Terra. E falando em propósito, hoje você se sente uma figura representando a quebra de um estereótipo, talvez definitivo, espero agora, porque está lá a prova. Não? Olha aqui, uma mulher venceu. Se sente essa representante? Sinto. É uma caminhada muito difícil e muito dolorosa, porque o preconceito e o assédio, pouco se fala sobre o assédio. A gente falou só do preconceito, né? É muito difícil. Mas eu trabalho firme nisso. Eu tenho uma base sólida de família, de amigos, agora eu tenho até uma equipe, né? Alguém que me assessora. Então a gente trabalha firme nessa questão de quebrar estereótipos, né? Tanto da questão do preconceito, de que tem que ser um lugar só de homem, quanto da questão de limpeza, organização, detalhe. A gente traz... Porque eu sou uma mecânica mulher que sou uma mulher.
né? Eu não trago um ar masculino. As pessoas têm muito isso também. De que a pessoa, para trabalhar como mecânica, tem que ter um ar masculino, tem que ter o cabelinho curto, Então, a gente está trazendo esse ar de que você pode ser feminina e ocupar um espaço aonde você acha que você tem que ocupar. Independente, né, de se é um espaço de homem ou não. Agora vai ser um espaço de mulher também. E essa questão da mudança de vida agora? A gente falou, né, do convite. Bom, você não foi eliminada, né? Não fui eliminada, né, gente? Eu fui participando de todas as provas de eliminatórias e fui ficando, vinha vitória. E aí veio o convite, né, para trabalhar em São Paulo. O Guilherme, que era jurado do programa, ao final ali, me convidou para conhecer a oficina dele, gravar um podcast. Que é uma das grandes oficinas, Uma das maiores da América Latina. E ele tem um podcast, então a ideia inicial era que eu fosse gravar um podcast com ele. Eu fui. O podcast ficou guardado até o final do ano para ele poder postar depois, né? E aí veio o convite para eu trabalhar com ele. Assim como todas as oportunidades que me foram dadas, eu nunca deixei passar nenhuma, né? Não foi deixando passar a oportunidade que eu cheguei onde eu cheguei. Abracei mais essa e me mudei para São Paulo em setembro. Estou morando lá desde então, trabalhando com ele lá na Tony Mac. E essa mudança? São Paulo, a maior cidade da América do Sul. É uma loucura, No começo eu dei uma piradinha. Porque a cidade realmente não para. O que você quiser, não importa a hora do dia ou da noite, tem. E aí você começa a ficar frenético, porque São Paulo é frenético. E aí eu comecei a ficar frenética. Aí eu comecei a dar uma surtadinha assim, mas aí eu dei uma acalmada, uma segurada. Agora eu já aprendi a levar as coisas no meu ritmo, dentro do ritmo frenético de São Paulo. Mas eu moro perto da oficina, é bem tranquilo para mim, assim, não pego o trânsito, essa correria de transporte público também, nada disso, então ajudou bastante. Talvez se tivesse toda essa correria, eu não sei se eu teria ficado, mas assim, tá bem tranquilo. E essa premiação, Giovana, as ferramentas, por exemplo, né? Como é que você tá usando? Então, as maiores, assim, tipo o elevador, compressor de ar, eu vendi. Vendi até pro Leandro, que competiu comigo a final. Ele que comprou de mim essas ferramentas, ele precisava. E as outras menores, né? Carrinho, maleta, as ferramentas mais especiais, 82, pequenas, né? 82 itens. Estão guardadas lá na oficina, lá onde eu trabalho. Aí lá a oficina é bem completa de ferramenta, mas não tem como ter tudo. Então, às vezes, eu tenho alguma coisa que não tem lá, se a gente precisa, a gente usa. Mas tá lá tudo guardadinho, são coisas que eu tenho um carinho diferente, porque é o que eu falo. A gente que veio do nada, que é pobre, tem coisa lá que eu jamais teria dinheiro para comprar. Talvez agora, um dia eu vá ter. Mas no começo da minha carreira, eram coisas inimagináveis para mim. E agora eu tenho tudo lá. Então eu tenho um carinho muito especial por tudo. Tá lá guardadinho. Eu uso quando precisa. E assim a gente vai indo. E essa veia de comunicadora, de influencer, de ser essa representante? Aconteceu. É uma coisa que eu nunca quis. Eu vou ser influencer, eu vou criar conteúdo para a internet. Não. Só que aconteceu, justamente pela visibilidade da revista, que é gigante. O programa está com mais de 1,5 milhão de visualizações. A oficina onde eu trabalho também é grande e eu apareço nas redes sociais. Eu gravo um programa de um patrocinador com o Guilherme. Então, toda semana tem um quadro no canal dele onde eu sou a mecânica do quadro. E então, acabou tendo, né, visualização. E eu pensei, por que não, já que está acontecendo, levar o conteúdo da forma como eu gostaria que fosse levado, né? Então, eu tenho levado o conteúdo de uma forma leve. Né, eu transmito conhecimento técnico e teórico numa linguagem de fácil acesso, assim, qualquer ser humano que respira entende de carro quando eu falo. Eu brinco, né? Mas é isso, eu tenho tentado criar uma relação de confiança entre cliente e mecânico. Né, mostrar para o mecânico a forma como ele pode trabalhar para o cliente confiar nele e levar para o cliente o que precisa ser feito no carro dele, quando que precisa ser feito, por que precisa ser feito. Tem muito isso mesmo, eu vou chamar de falta de confiança, e, assim, de receio, né? A oficina mecânica realmente é um lugar onde você pode enganar
muito facilmente um cliente. Mesmo que ele entenda de carro. Se você quiser, você engana. E a grande maioria não entende. Então, carro, a grande né? maioria não entende, não é só mulher. Não, homem também. homens. Estamos então, falando em geral. Eu tenho tentado levar a informação, né? O que precisa ser feito, quando precisa ser feito, por que precisa ser feito. Eu também falo bastante sobre por que o mesmo serviço no teu carro é mais caro do que no carro do vizinho, né? Falar um pouco sobre mão de obra, por que é mais difícil, por que não é. Tem carro que tu vai tirar um negócio ali e é 2 parafusos e tá fora. Tem carro que tu tem que desmontar meio carro para tirar a mesma coisa. Então, vai muito do projeto do carro. E eu tento levar isso para os clientes, para eles entenderem que às vezes no dele custa 100, no do vizinho custa 10, porque o do vizinho é mais fácil. Não é porque o mecânico tá roubando ele, né? Tem 3 dicas para dar, assim, para o cliente que ele deve cuidar numa oficina que vai receber o carro dele? Primeiro de tudo, como que é o ambiente? Limpeza, organização. Depois, como que o mecânico que vai trabalhar no carro dele se apresenta? De apresentação pessoal, assim. E, se possível, dar uma olhadinha no carrinho do mecânico. Porque quanto mais organizado é o carrinho, mais cuidadoso o mecânico é. É pelo carrinho que a gente julga pelo carrinho de ferramenta. Pode ter certeza. Muito bom. Pode ter Vou certeza. prestar atenção na próxima. Giovana, tem um outro quadro aqui, a gente já está chegando ao final do programa, que é o existencial, com perguntas complexas, com respostas mais curtas. Vamos fazer? Vamos. Para você que já passou tanta coisa, eu acho que vai ser facinho, facinho. Qual é o maior sonho atual da Giovana? Nossa. Eu falei que era pesado, complexo. Hein? Continua sendo ser aceita. Ser aceita. Qual é a coisa mais bonita que a Giovana já viveu? O nascimento da minha afilhada. Qual é a coisa mais triste que a Giovana já viveu? A morte do meu primo. O que é a morte para a Giovana? Recomeço. E para finalizar, o que é a vida para a Giovana? Coragem. 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 Parabéns por Obrigada. essa coragem que a Giovana teve em enfrentar tudo isso aqui. A gente contou, claro, só rapidamente. Sem detalhes. Foi sem detalhes. Sem detalhes. Porque aliás, o off do programa, eu sempre digo isso, o off do programa é melhor que o próprio programa, hein? Para vocês ficarem com um gostinho de quero mais. Mas, Giovana, parabéns pela tua trajetória. Obrigada. Ela é inspiradora, não só para mulheres, mas para homens que consigam entender e alcançar esse lugar onde você chegou, de coragem, como você disse, mas também de determinação, né? De superação de desafios. E a vida vai impondo isso pra gente. E você mostrou que é possível por muitos caminhos, às vezes com desafios que a gente parece que não vai superar, insuperáveis. Caminhos tortos, às vezes, que nos levam também. Mas tem um propósito que você tinha bem claro e você chegou lá com todos os méritos. Então, parabéns de todo o coração aqui. Além de tudo, pela simpatia que você é, né? Não é à toa que está tendo êxito também nessa carreira de comunicadora, de influencer, porque você passa esse carisma aqui e passou no Encontro Casual. Além de te agradecer, de parabenizar, eu quero que você anuncie as 2 últimas do programa. Certo. Muito obrigada, né, a todos, a vocês por me receberem, ouvirem a minha história. Fico muito feliz de poder compartilhar a minha vida com vocês. E aí, a gente vai chamar as últimas 2, então. Vou chamar Cheia de Manias. Que aliás, né, a gente nem contou isso, né? Durante o programa, foi a música que me acalmava. Eu não sei porquê, mas no primeiro eu tava muito, muito nervosa e eu comecei a cantarolar ela e os meninos entraram na onda e começaram a dar uma dançadinha. E aquilo me acalmou e aí aquela música ficou na minha mente durante todos os 10 dias de gravação. Então, vai ficar aqui Cheia de Manias. E por último, Isadora Pompeu, Rei Pai. E assim a gente finaliza o Encontro Casual desse final de semana. Vá lá, compartilhe, se inscreva em nosso canal, leve a história da Giovana mais longe e assista o reality show. Tá lá disponível com mais de 1 milhão de views. No YouTube da revista O Mecânico, mais de 1,5 milhão de visualizações já. E vale a pena, hein?
É bem emocionante. Ficamos por aqui, Encontro Casual volta no próximo final de semana. Até lá!